Bom dia a todos. Gostaria que os vereadores se colocassem nos seus lugares para que a gente possa iniciar nossas sessões. Nesse momento também solicito que os vereadores se coloquem nos seus lugares. Agradeço a atenção de todos os senhores e de todos os internautas que aqui, nesse último dia, a gente faz 2 sessões aqui para a gente encerrar o ano com muitas bênçãos. Então, neste momento, eu solicito ao nosso secretário, Sargento G, que faça a leitura bíblica. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Amém. Muito obrigado. Havendo número legal, em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão. Comunique que a ata da presente sessão será votada ainda na presente data. Não havendo matéria no expediente, passaremos à ordem do dia. Desculpa. Então, passa a palavra aí ao nosso secretário. Projeto de lei número 98, 2024, de autoria do vereador Léo Bragato. Projeto de lei número 108, 2023, de autoria também do vereador Léo Bragato, que denomina o prédio da sede da Secretaria Municipal de Educação de Maria José Scalfone. É esse o expediente, senhor presidente. Muito obrigado, Sargento Sheik. Projeto, ordem do dia. Projeto de lei número 89 de 2024, a fixação de placas em inauguração e reforma de prédios públicos. Esse projeto é de autoria do vereador Baito, e eu peço a ele que faça a explanação aqui para nossos vereadores e nossos internautas. Bom dia, senhores vereadores, presidente. Esse projeto eu fiz somente para poder preservar a história do vereador, do prefeito, do secretário, aonde coloca a placa de inauguração lá, onde tem o nome do vereador e prefeito. Aí, quando vai reformar, às vezes as placas são jogadas fora e perde um pouco da história daquela obra. Nós temos ali no ginásio de esporte uma placa lá, na época o prefeito Dr. Luiz, foi colocada a placa e lá tem a placa de todos os funcionários daquela época. Então aquilo lá é história, aquilo lá vai neto, sobrinho, vê o nome do pai, do avô, do tio, lá e fica satisfeito. Então é uma coisa dessa que a gente tenta preservar. E o projeto ainda fala, presidente, que quando a obra é paralisada há 90 dias, mais de 90 dias, o prefeito informar o motivo por que a obra está sendo paralisada. Porque, às vezes, o pessoal comenta que é um motivo ou outro e não sabe a realidade que a obra foi paralisada. É só isso mesmo, presidente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Baito. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam sentados, contrários se manifestam. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Quero parabenizar o vereador Baito pelo projeto e dizer a ele que boa iniciativa, Baito. Parabéns pela sua atitude. Isso é importante mesmo, que às vezes o prefeito tira, né, as placas antigas e aquilo ali é uma história para quem vai chegar depois e ver aquela obra ali, de quem foi a iniciativa. Parabéns. Em segundo turno, projeto de lei 59 de 2024, intérprete de Libras em agências bancárias. Projeto de lei de autoria do vereador Jetson de Freitas. Em segundo turno, coloca em discussão. Coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam. Projeto de lei número 59, aprovado em segundo turno por unanimidade.
Projeto de lei número 59 de 2024, aprovado em primeiro turno já. Projeto de lei número 95 de 2024, revisão do plano plurianual. Então, eu quero passar a palavra aqui ao vereador Tiago, que é o presidente da Comissão de Finanças, juntamente com o vereador Edilson e o vereador Sargento Jake. Eu mudei as ordens, sargento, mas fica tudo dentro de casa. Aí, Tiago, se você achar pertinente, depois pode fazer isso aí, depois você faz os outros. Você quer que eu cito aqui, você vai fazendo, ou eu cito, você fala? Pode ir lá, fala o plurianual. Senhor presidente e demais colegas, esse projeto de lei aí é de um único parágrafo, já passou pelas comissões, os vereadores já receberam cópia. A gente votou várias leis aí autorizativas para o executivo durante o ano, de valores orçamentários, liberação de recursos, essas coisas. E a Secretaria de Planejamento precisa fazer também essas alterações dessas metas no PPA, que está válido até o próximo ano. Então, o prefeito pede autorização para fazer essas alterações no PPA e recebeu o parecer favorável das comissões. Esse é o projeto de lei. Coloco o projeto de lei número 95 de 2024 em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permanecem sentados, os contrários se manifestam. Projeto de lei 95 aprovado por unanimidade, em primeiro turno. Projeto de lei número 96 de 2024. Autoriza transferência ao instituto, a instituições privadas. Passo a palavra ao vereador presidente da comissão, Tiago dos Santos. Esse é o projeto de subvenções, né? O prefeito enviou o projeto de lei, depois retirou, enviou outro. E ali está contemplado a PAI, a Asilo, essas instituições. E que os senhores também receberam as cópias e teve parecer nas comissões. Aqueles recursos para CDL, Instituto Conselho de Segurança, Serdia, a PAI, Asilo, né? A MEPS, está tudo dentro dos conformes também, passou pelas comissões. Só complementando o que o nosso vereador Tiago Santos, presidente da comissão, falou aí, a importância do estudo das comissões. Lá nós detectamos que foi enviado para a Câmara a questão aí do hospital, o presidente Tiago Santos, questão dos 7 milhões, quase 8 milhões, pela lei de subvenção. Nós detectamos isso aí e depois o município mandou um complemento aqui, retirando isso aí. Então, olha a importância que tem aí análise documental, junto às comissões, junto ao corpo técnico também, Joaquim, doutora Faz, enfim, todos os funcionários da Câmara aí, na detecção dessas anomalias aí. E desde já agradecer aqui e elogiar aí nosso funcionário Joaquim, doutora Faz e os demais funcionários da Câmara Municipal. Muito obrigado, sargento Sheik. Então, coloco o projeto de lei número 96 em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permanecem sentados, os contrários se manifestam. Projeto de lei 96, aprovado por unanimidade. Em primeiro turno. Coloco o projeto número 54 de 2024, LDO 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Coloco em discussão, mas antes passo a palavra ao presidente da comissão, Tiago dos Santos. A LDO ela chegou em abril na casa, depois mandou substitutivo e a gente estudou, fez aí as emendas de ordem totalmente técnica na LDO, né, para corrigir alguns erros de português, algumas redações, algumas citações de leis que já estavam revogadas, né, e ali constava. É isso a LDO. Né? Então,
tem a LDO e tem as emendas aí, presidente, da LDO. Eu acho que as emendas... Tem aí quantas emendas são na LDO, doutora Cristina? Porque está no roteiro aí as... Na LDO acho que só são duas. Aqui, ó. Tá aqui. Está aqui, calma aí. São poucas. São Aí. Uma 16. 16. Acho que é 16 e 17 só na LDO. A LDO são duas emendas, a 16 e 17, então coloca as emendas primeiro, né? Isso aí, emenda 16 e 17, presidente. Então, nesse momento, eu coloco aqui a emenda 16 e 17 em discussão. Palavra, vereador Guinha. Presidente Léo, presidente da comissão. E essas emendas, qual é a situação das emendas? O que significa, o que ela está dizendo? Tiago. Ô, Isso. Guinha, passa a palavra aqui. Agora eu passo a palavra para o vereador Santos. Porque tá, no caso era melhor abrir o computador para ver a emenda, porque aqui é só o parecer das emendas. Por quê? Se eu fosse imprimir as emendas ia dar muito. Aí se você quiser abrir no sistema é melhor. A doutora Faz vai abrir no sistema para o senhor ler, fica melhor. É porque se eu fosse imprimir tudo ia ficar muita coisa. Aí eu imprimi só os pareceres, porque as emendas já estão no sistema. Então, para agilizar, porque ela já está demorando muito. Aí eu só abri o sistema e ler para vocês. Informação para a gente poder adiantar. Uma da emenda para a LDO é que não estava prevista as emendas impositivas dos vereadores, porque eles acharam que as emendas impositivas dos vereadores era só no ano passado. E ela é para sempre. Então, essa é uma emenda que está garantindo as emendas impositivas dos vereadores. A outra emenda, eles vão baixar ali e achar, é adequações nas metas e diretrizes, que a gente já autorizou durante
esse ano legislativo para ele adequar no PPA. Não está autorizando nada, ele só está adequando, não está em valores. Então, uma emenda está garantindo as emendas impositivas dos vereadores, que não constavam na LDO, e a outra está adequando a isso. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Guinha, quer falar? Pega lá, Guinha. Ô, Tiago, não é desconfiando de nada, querendo saber do que eu estou votando. A última sessão, a gente vai chegar aqui, talvez não é por causa de desconfiar de vereador, mas pode sempre, às vezes, teve mandatos passados aí que teve muito chabuti que a gente votou sem saber o que está fazendo. Eu gosto de ser prudente, né, na situação, um trabalho sério, para a população saber o que nós estamos fazendo. Obrigado, vereador Então, Guinha. tá bom. Você está certo. Então, coloco em votação. Só um minutinho só. Ele falou comigo. Vamos esperar mais um pouco. Depois eu olho. Foi lido já. Mas aí é a prefeitura. Coloco o projeto de lei número 54, 2024, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei número 93, 2024. Orçamento 2025. Coloco o projeto em discussão. Tinha me pedido a palavra, seria o Tiago Silva, antes aqui, que ele veio aqui. O orçamento, que é o que você me perguntou. Eu vou passar a palavra ao Tiago Santos. Você quer falar, Tiago? Colegas, eu vou fazer um resumo aí breve do orçamento da LOA, que chegou com muito atraso nessa casa, era para ter chegado em setembro, foi chegar em dezembro. Pela ordem, vereador. Só também. Nós fomos também muito flexíveis com o executivo, tá? Só lembrando disso, a Câmara Municipal teve bastante flexibilidade com o executivo em aguardar eles também fazerem todo o processo deles lá para depois enviar. Por isso que acabou acarretando um trabalho tão árduo aí da comissão juntamente com os servidores. Muito obrigado. Tiago, com você. Então, um orçamento trabalhado nas comissões. Zé Roque garantiu recursos lá para o cemitério de São Roque, é uma problemática muito grande, né? Então está garantido recurso lá para avançar naquela questão daquela comunidade. Avançou na questão do programa de dinheiro direto na escola, né, Jake? Teve esses avanços aí. Castração de animal, segurança pública, né? Então, esse CDL, né? Então, recurso garantido, e as emendas também dos colegas garantidos. E deixa eu ver mais o que aqui. Jake, se lembrar de alguma coisa a mais, né? Mitra também, novidade no orçamento. Então, isso pega das emendas de número 9 até número 16. Né? Emendas essas disponibilizadas, passado nas comissões. 9 a 15. 9 a 15. A doutora Cristina me corrigiu aqui. É de 9 a 15. Né? São as emendas relacionadas ao projeto. E
O percentual de remanejamento de recursos, a comissão apresenta também, né, no valor de 40%. É isso aí, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Tiago Silva. Não, só vou votar, não precisa de a palavra. Então tá bom, agradeço. Tá, você vai justificar o voto seu depois. Tudo bem. Então, coloco o projeto de lei 93 de 2024. Coloco as emendas de 9 a 15 em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam sentados e os contrários se manifestam. Nas emendas ainda não está o percentual, não? Ou está? Tem. Então, colocando em votação as emendas, um voto contrário do vereador Tiago Silva. Neste momento, as emendas estão aprovadas. Coloco o projeto de lei 93 com as emendas incorporadas em discussão. Coloco em votação. Passa a palavra ao vereador Guinha, que me solicitou antes. Não, é só questão técnica, Então, presidente. passa a palavra, Guinha, ao vereador Tiago. É porque tem a subemenda agora. A doutora Cristina vai contar aqui. Dez subemendas. São desenvolvimento positivo individual. Só para corrigir. A subemenda é questão de correção de ordem técnica detectada também nas emendas impositivas. Então, a subemenda é de 01 a 10, senhor presidente. É questão de ordem técnica, numeral, essas coisas. Qual o número da subemenda, Cristina? Coloque em votação, então, a subemenda. Então, fica à vontade. Aqui, ó, está com o Santos. Senhor presidente, demais colegas, eu destinei, se não me engano, foi 26 mil para o Instituto Santo Antônio. Está fazendo um trabalho bacana aí na cidade, fez trabalho em vários locais, mas fui surpreendido. Disseram que não tem alguns requisitos que pode ser destinado para esse instituto. Então, eu quero deixar aqui falado que não é porque eu não quis destinar, porque, segundo a análise técnica, não cumpre os requisitos necessários para receber. Nisso foi destinado para o SIM, o Tiago. Aí foi destinado para o SIM, sob a alegação que não tem os requisitos técnicos para receber a emenda. Então, eu quero deixar isso claro aqui, porque ao invés de colaborar com o SIM, Noroeste, que também contribui com o município, eu gostaria de colaborar com o Instituto Santo Antônio, que atende mais especificamente aqui as pessoas, né, da região que não tem condições, às vezes, de pagar uma consulta de R$500 e são atendidas. Ok, muito obrigado. Palavra, Tiago, o vereador Guinha. Léo, bom dia novamente. Bom dia a todos. E é sobre
o orçamento joga 40%. Parabenizar a comissão e todos os vereadores da comissão, Edilson e presidente, Sargento Jake, porque 40% libera o prefeito para trabalhar, libera o prefeito para trabalhar da maneira que ele queira trabalhar. E aí, cabe aos vereadores até uma situação, não vou soltar dinheiro para o prefeito trabalhar porque ele vai, talvez, extravagar. A função do vereador é fiscalizar. Então, nós podemos colocar os 40%, 50%, que eu já coloquei 40% para a CEA, para o Henrique, tudo. E mais, aí depois, os vereadores, às vezes, que estão com essa situação, botar muito, estão querendo fugir da responsabilidade. Que a responsabilidade do vereador é fiscalizar. O prefeito faz o trabalho dele lá e o vereador procura fiscalizar o trabalho do prefeito, que vai ser honesto, correto, que eu tenho certeza. Deus abençoar que São Gabriel merece um trabalho sério e de pessoas competentes. Eu quero que o prefeito trabalhe e faça boa gestão. São Gabriel da Palha precisa de ser trabalhado com seriedade, que é um povo ordeiro, trabalhador, que paga o seu imposto direitinho. Eu parabenizo a Câmara Municipal por passar, nós, vereadores, por aprovar esses 40%, e parabenizo o prefeito, que eu quero que ele trabalhe certo, igual ele sempre trabalhou, e nós vamos só bater palmas, e São Gabriel merece esse tipo de homem para trabalhar. Viu, Dais? São Gabriel precisa de pessoas que trabalham sério, que São Gabriel é carente de trabalho público, muitas coisas boas para fazer para o São Gabriel da Palha, Tiago dos Santos. Parabéns ao senhor por ter estudado muito bem nas comissões, e Sargento Jake e o Edilson. Parabéns por vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado, vereador Guinha. Com a palavra, vereador Arlete. Eu também destinei uma quantia para esse instituto, no valor de 50 mil, 40 ou 50, agora não estou me lembrando. Mas eu não fui comunicada que esse instituto não ia poder receber. Eu não fui comunicada, me senti lesada, porque se o instituto não pôde receber, eu tinha que ter o livre-arbítrio para destinar para a instituição, então, que eu também achava pertinente. Não pode pegar uma emenda impositiva e mandar para onde que quiser. Eu teria, sem a minha autorização, eu teria destinado para a educação, com certeza. Tá? Não, mas se lá não pôde receber, eu não fui comunicado que ia passar para outra instituição. Então, eu quero colocar meu repúdio aqui pela falta de comunicação com a minha pessoa. Muito obrigado. Sobre isso. Coloco, então, as subemendas em votação. Os favoráveis... Sim, já tinha falado, de 1 a 12. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Emenda, você está votando contrário? Você está votando ao contrário? Não, eu passei a discussão, Getúlio. Eu passei a discussão, ficou aqui muito bem para ser discutido. A subemenda de 1 a 12, aprovada por unanimidade. Com a palavra, você está contrário? As subemendas. Não, as subemendas que ele explicou. Tá? Isso, aos repasses. Então, Getúlio, agora eu passo a palavra para você justificar o que você precisa. Joy, eu só gostaria que constasse em ata que a Comissão de Finanças alterou as emendas parlamentares impositivas dos vereadores sem autorização dos mesmos. Apenas deixar isso bem claro, como a vereadora Arlete colocou, a emenda impositiva é do vereador, ela não é da comissão. Então, foi alterada sem autorização. Ok, te agradeço. Com a palavra, vereador Jake. Ô, Joy, constem também aí que esse vereador foi consultado e autorizado
manifestam. Projeto de lei contrário? Projeto de lei 93 de 2024. Sim, orçamento. Você é contrário? Aos 40%, você deixou claro. Sim, você já votou ao contrário. Sim, você já votou ao contrário na emenda. Fica à vontade. Então levanta. Você já votou, Silvio. Já está na ata. Sim. Você vai votar a favor. Então, projeto de lei número 93 de 2024, aprovado por 11 votos favoráveis e um contrário. Eu acho que tem que imperar o bom senso e a justiça nessa casa. O senhor sempre conduziu de forma magnífica. Eu não tenho um lado A nem lado B, eu gosto das coisas certas. Mas eu tenho que concordar, nesse fato aqui, eu vou concordar com o vereador Getúlio, que nós não fomos consultados. Tá? Isso cabe até uma ação judicial, o Ministério Público intervir, inclusive anular esse ato, senhor presidente. Eu quero que isso fique constado, inclusive, em ata. Porque eu gostaria muito de enviar, independente se eu concordo com o Getúlio, ou discordo do Getúlio, que é parente do idealizador do Instituto. Mas, igual o sargento G, que o senhor falou que foi comunicado. O senhor foi comunicado porque o senhor faz parte da comissão. Claro que o senhor tem que ser comunicado. Como que o senhor não vai ser comunicado se o senhor é membro da comissão? Não tem como, o senhor assinou. Então, senhor presidente, eu vou pedir a nulidade, com todo respeito, senhor presidente, eu vou pedir a nulidade na justiça disso aqui. Vou alertar a procuradora da casa, que tome providência, procuradora. E vou alertar o promotor, que a senhora está se fazendo presente, que tome providências quanto a isso. Vou alertar o promotor e falar que eu alertei a procuradora e os demais membros técnicos dessa casa. Que eu não fui alertado em tempo hábil para trocar emenda. E eu não assinei nada. Entendeu? Eu não gostei disso. Com todo respeito, a gente tem que respeitar isso, mas isso eu não gostei. Porque esse instituto vem trabalhando de uma forma legal, atendendo pessoas carentes, atendeu no Fartura, atendeu ali no Santa Helena, atendeu no bairro pobre lá em cima. Então, eu vou pedir a intervenção judicial do Ministério Público nisso. Não concordo, senhor presidente. Isso tem que ser revertido. E se imperar o bom senso de Vossa Excelência, nós revertermos isso agora para não causar desgaste judicial. Passa a palavra ao vereador Tiago Santos. Senhor presidente e demais colegas, eu vou falar aqui de forma regimental. Vou falar do regimento antigo ainda, não vou falar nem do novo. O vereador apresentar as emendas impositivas e tanto as emendas isso é constante desde o regimento velho, não estou falando do novo, estou falando do velho. É isso que eu estou explicando. Ok. Silva, vou pedir a sua colaboração. Nós já votamos o projeto, o senhor já colocou a sua posição, e eu vou deixar bem claro, todos os nossos passos aqui, as comissões estão abertas, estavam abertas, e tudo está no site nosso, que é público. Então, eu te agradeço a sua colaboração. E nós, e nós fizemos, o que vocês solicitaram, nós vamos acatar tudo.
Eu vou encerrar a sessão, mas antes eu vou passar a palavra para o Daisson, vereador Daisson. Obrigado, presidente. Demais vereadores, eu me vejo assim, como parlamentar, na obrigação de fazer parte dessa discussão. O Tiago Santos, o vereador Tiago Santos, explicou ali, só que pelo que eu entendi, Vossa Excelência se referiu às emendas regimentais. E o vereador Tiago Silva está se referindo às emendas impositivas. Então, é uma aparente contradição, o que não ficou explicado. Eu acho que essa questão realmente de transformar ou modificar as emendas impositivas do vereador, eu apoio o pensamento do vereador Tiago Silva. Te agradeço. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão extraordinária que será realizada a seguir. Silva, eu respeito todas as suas palavras e você já... Tá? Não tem nada autoritário aqui, nunca teve, não vai ter. Então tá bom, é opinião sua, eu te respeito. O senhor também está errado, então. Solicito ao senhor, quem deseja fazer a nossa leitura aqui do dia? Arlete, Jake, faz favor novamente para mim. Ô Silva, depois você já deu a sua fala. Então agora eu estou começando, depois o senhor discute. Tá? O senhor procura o seu direito. A gente vai começar outra sessão e eu te peço o respeito. Tá? Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Você leu meus pensamentos. Havendo um número legal, em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão. Comunico que a ata da presente sessão será votada ainda na presente data. Projeto de lei número 95 de 2024. Revisão do plano plurianual. São todos os projetos, né? Nós já sabemos como que vai proceder. Então, eu consulto aí o plenário. Os favoráveis... Só um minutinho. Eu vou ter paciência com todos isso aqui, mas tem que ficar tranquilo. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Solicitação do vereador Tiago Santos, aprovada. Como solicitado... Silva, eu vou te dar a palavra, tá? Como solicitado ao vereador Tiago dos Santos, nós vamos colocar em votação simbólica aqui todos os projetos da mesma maneira que foram votados em primeiro turno. Então, neste momento, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam contrário, sentados, e os contrários se manifestam. Solicitação aprovada. Projetos aprovados em segundo turno, da mesma maneira que foram votados em primeiro turno. 4 votos contra. Um momento. E 8 favoráveis. Com a palavra, o vereador Tiago Silva, 2 minutos. Senhor presidente, o senhor muito bem conduziu essa casa durante todo o processo legislativo desse segundo biênio, mas é uma discrepância sem tamanho o que o senhor e a comissão vem fazendo, mexendo nas emendas individuais dos vereadores.
Não tem comissão nenhuma, Sargento Jake, que pode mandar emenda de vereador, não. A emenda é impositiva. É impositiva individual. Quero falar para os senhores, filma aqui, Guinha, e filma a mesa diretora, que é público esse ato. Filma o presidente da comissão, Tiago Santos, também aqui. E eu quero expor isso aqui. Isso está errado, senhor presidente. Eu gostaria, com todo o respeito, vamos finalizar esse ano com paz. Vamos finalizar esse ano da forma correta. Eu não queria que as minhas emendas fossem para outro lugar, e ninguém pode. Gente, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Emenda individual de vereador é o vereador que fala onde ele quer colocar. Aqui não. Eu não estou podendo colocar uma emenda minha na saúde, que eu coloquei, foram lá e retiraram, sem o meu aval, sem o aval de quem autoriza, da emenda impositiva individual. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor explicasse isso aqui a público, que eu vou mostrar para os cidadãos gabrielenses a justificativa que o senhor e a comissão têm. Qual justificativa? Sobre qual lastro que o senhor se baseou para encaminhar uma emenda que é de minha autoria, um dinheiro, uma verba que é da minha autoria, sem passar pelo meu crivo? Qual a legalidade que o senhor está usando? Qual é o artigo? Não tem legalidade, senhor presidente. Eu tenho muito apreço pelo senhor, gosto muito, mas o que está acontecendo aqui, isso não pode prosperar. Senhor Zé Roque, o senhor também que é um cara da igreja, respeitado na comunidade, teve uma votação expressiva, o senhor não pode ser favorável a essa aberração que está acontecendo. Filma aqui também, Guinha. Filma todos os vereadores aqui. Todos os vereadores aqui, que esse ato é público. Eu gostaria que os senhores aqui, nós entrássemos num consenso, Sargento Jake. O senhor também, que é uma pessoa honesta, o senhor é do bem, o senhor foi um militar respeitado. E isso não prosperasse, porque a emenda é sua, sargento, é minha, então eu coloco onde eu quiser e não onde a comissão mandar. Imagina se isso acontece lá no governo Lula, lá no governo do Casagrande. É onde só a comissão mandar que o deputado vai poder destinar a emenda? Que democracia é essa? Nós estamos rasgando hoje aqui tudo. Senhor presidente, vamos finalizar esse ano com paz no coração, senhor presidente. Eu não quero guerra com o senhor. Vamos finalizar com paz. Eu não quero guerra com a comissão. Eu quero sair daqui com paz. Não estou aqui com um tom de ameaça. Mas se eu sair daqui sem as minhas emendas respeitadas, eu vou falar para os senhores. Todos os dias eu vou falar isso para os meus seguidores, para os gabrielenses, onde for, que mexeram aí em coisas que era de direito do vereador. Então eu peço, senhor presidente, senhor presidente também da comissão, vamos ser justos e finalizar o ano com Deus no coração e com justiça. É o que eu peço. Muito obrigado, vereador Tiago. Com a palavra, o vereador Getúlio. Presidente da Comissão de Finanças, eu gostaria de dar a seguinte informação. Vocês mexeram na emenda de alguns vereadores sem autorização dos mesmos. Alguma emenda minha foi alterada? Eu mandei dinheiro para a Caritas Diocesana, eu destinei dinheiro para a PAI do nosso município, destinei para o asilo do nosso município. Eu quero saber qual foi o critério que vocês utilizaram. Comigo, com os outros vereadores. No caso, a vereadora Arlete falou aqui, publicamente, que as emendas dela foram alteradas sem autorização dela. Pelo jeito, o vereador Jetinho também se levantou e também confirma que as emendas deles foram autorizadas sem autorização dele. O vereador Renato está falando aqui agora também que as emendas deles, individuais, foram alteradas sem autorização deles. O Guinha está falando aqui agora também que as emendas individuais impositivas dele foram alteradas sem autorização dele. Eu não quero acreditar que isso está acontecendo aqui nessa casa. A avaliação, se a emenda tem que ser cumprida ou não, isso daí depois é do Poder Executivo. O Poder Legislativo, ele tem um poder discricionário, ele tem o poder de dizer para onde cada vereador quer destinar suas emendas. Então, eu gostaria de saber essa informação. Muito obrigado. Te agradeço. Sim.
Presidente, obrigado pela palavra. O que eu vejo aqui, eu quero deixar claro que eu não destinei emendas para esse instituto, ao qual o Tiago Silva está se referindo. Eu estou em defesa da legalidade. A minha expressão é de discordância dessa alteração nas emendas. Porque a vereadora Arlete, a senhora destinou quanto, vereadora? A senhora me permite? 40 ou 50, não se lembra. Ela, como parlamentar, tem o direito de destinar, todos nós vereadores temos. E friso, eu não destinei para esse instituto por questões, não estou dizendo que é bom ou ruim, por questões de escolha ali, de destinação. Se o sargento Jake foi consultado acerca da alteração, que bom. Agora mostra ainda mais prejuízo. Mostra que alguns foram consultados, Renato, e outros não. Então, eu estou em defesa aqui não do Instituto, não das minhas emendas, que eu repito, não destinei para esse Instituto, eu estou em defesa da ordem e da legalidade do direito dos vereadores de destinarem essas emendas para onde eles quiserem. E se há realmente, que eu não entrei a fundo nisso aí, falta de requisitos desse instituto para receber, o vereador teria que ter sido informado previamente disso e consultado sobre a nova destinação das emendas. É o que eu tenho a falar sobre isso. Obrigado. Estou encerrando aqui as nossas discussões e passando a última palavra aqui para a vereadora Arlete. Ah, sim, desculpa, então vou passar para o Jetinho. Desculpa, vereador. Eu que esqueci. Bom dia, presidente, mesa, demais colegas. A minha palavra também é de desconforto nesse tema, uma vez que também eu fui de alguma forma prejudicado, porque não tive conhecimento dessas alterações e eu acho que não tem legalidade para esse serviço, mesmo que o presidente da comissão queira se apoiar a regimentos anteriores, a criação dessa... porque foi criada o ano passado, né? Então não tem como ela ter fundamento para ser alterado em cima de um artigo que já existia. Então teria que também se adequar a isso, não passou aqui pela Câmara. E eu ratifico aqui as palavras do nosso colega Tiago Silva, e realmente eu fico bem desconfortável diante dessa votação, né, uma vez que realmente eu não fui comunicado. E triste porque alguém é comunicado e a gente não. É realmente desrespeitoso a forma de tratamento de alguns dos vereadores aqui presentes. Obrigado. Jetinho. Com a palavra, vereadora Arlete, para encerrar. Obrigada, presidente, pela... eu sei que o que nós vamos falar aqui não vai Silêncio. mudar, porque já foi votado, mas a nossa indignação, ela precisa ser falada sim, porque a população precisa de saber. Eu, quando fui destinar a minha emenda, eu cheguei lá para o funcionário e falei, eu quero passar uma verba para fazer uns calçamentos lá do nosso interior, de umas igrejas lá, que não prometeu e não foi feito. Não, para isso não pode, não. O Instituto falou que podia. Para aquilo lá não podia. Então, tem coisa que podia e tem coisa que não podia. Aí, para o Instituto podia, depois não podia mais? Por que então não avaliaram melhor esse Instituto, se tinha alguma irregularidade, e não tivesse nós feito o repasse? Que aí então a gente falou assim, olha, tem umas irregularidades nesse Instituto aqui, vereadora, não vai ser muito confiável não, a senhora pode destinar para outro lugar. Nós não fomos comunicados dessa irregularidade em tempo hábil. A minha revolta também seria essa daí. Muito obrigada. Então, Guinha, eu vou te dar 1 minuto. Eu vou falar coisa boa, moço. Não preciso falar. Bom dia, presidente. Você está meio nervoso, mas a gente tem que trabalhar, é certo.
aqui é lugar de trabalhar. Até meia-noite eu sou vereador nessa Casa de Leis. E outra, e aqui é o seguinte, olha só, eu destinei emenda pelo Instituto. Eu destinei emenda pelo Instituto. Se eu não puder, se esse Instituto não tem os requisitos, igual o Dais falou bonito aqui, para aceitar a minha emenda, eu tinha lugar para repassar, ia passar para o hospital. Uma coisa quer fazer uma coisa, ou a minha unidade de saúde do meu bairro. Porque esse instituto está fazendo trabalho nos bairros. Então eu passei resumindo os bairros e a cidade, que ele ia investir esse dinheiro na população da cidade. Agora, se não tem como, os requisitos não permitem que ele aceite, comporte esse dinheiro, eu ia passar para o hospital, para a unidade de saúde do meu bairro, para outras coisas, para o posto de saúde do centro. Eu tinha destinado, eu tinha onde destinar. Agora, ninguém pode mandar no que é nosso. Entendeu? Essa é a minha fala. Guinha. Muito obrigado. Gente, olha só. Quero aqui pedir desculpa a cada um de vocês. Às vezes a gente está aqui, mas a gente tem que ficar com a antena em um monte de coisa, né? Mas eu quero agradecer a comissão e também os servidores, que foi muita coisa. Nós fizemos esse trabalho aqui, Silva. Eu não quero prejudicar ninguém, entendeu? Eu estou conduzindo um trabalho que vocês fazem, né, nos bastidores aí, e jamais tive a intenção de prejudicar ninguém aqui, nem de... Não, um minutinho só. Agora eu preciso falar que você falou, né? Eu fiquei ouvindo. Então, assim, eu sempre fui muito democrático aqui. Não tem essa de que não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tudo aqui dentro tem que ser transparente. Se não for, Guinha, você vai ouvir agora um pouquinho. Senão eu vou deixar você falar de novo. Então, assim, quem se sentir prejudicado, eu vou pedir que realmente procure a nossa procuradoria. Eu sempre joguei muito limpo com eles, inclusive aqui quero agradecer a doutora Daniela, junto com a doutora Bruna, que chegou recentemente, e assim, agradecer a todos os servidores. Nós nunca precisamos de trazer essa sessão ordinária, extraordinária, para o último dia. Hoje nós somos obrigados. E outra, todo mundo sabe aqui a luta que foi para colocar essas emendas impositivas. Nós tivemos votação unânime aqui. Então, assim, foi uma luta nossa. Poucas câmaras do Estado têm essa emenda positiva. Poucas câmaras. E aí a gente tem que torcer para que elas sejam cumpridas. Porque eu também fiquei com emendas do ano passado para esse ano sem cumprir. Eu também fiquei com várias emendas aí que o Executivo não executou ela. Eu estou na luta ainda, entendeu? Mas eu, assim, agradeço a todos os vereadores que estiveram presentes aqui no dia de hoje. Desejo a vocês um ano novo repleto de realizações e peço desculpa novamente se eu errei com algum dos senhores, mas sempre que eu errei foi na intenção de acertar. E também convido os senhores para a sessão de amanhã, né, às 8 horas, a sessão de posse. Quem quiser fazer presença lá no Lions Club, será um prazer. E também, neste momento, eu coloco em votação as atas das 2 sessões extraordinárias que foram feitas aqui neste momento. Então, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. E outra coisa, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos Foi o que aconteceu aqui, Getúlio. Foi o que aconteceu, o que você solicitou, o que o Silva solicitou. Está aqui a ata, aqui, ó. Fica à disposição dos senhores, tira a cópia. E só dizendo para os senhores que no dia de hoje, Silva, nós estamos devolvendo ao Executivo R$1.700.000 para os cofres do município. Economia da nossa Câmara Municipal. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a todos que estiveram presentes e um bom dia para cada um dos senhores. Obrigado.